Fala aí, galera! Essa é a parte 3 do nosso estudo El Voceu. No vídeo anterior, nós vimos o uso do voceu no presente indicativo dos verbos regulares. Neste vídeo, iremos ver o uso do voceu de alguns verbos irregulares no presente do indicativo. Primeiramente, vamos relembrar que estes verbos são chamados irregulares porque eles têm, na hora de conjugar, o seu radical alterado. O seu radical original, no presente indicativo, seria a eliminação da terminação ar e o que me sobrar, neg. Mas se você observar, em todas as pessoas, com exceção de nosotros e vosotros, ou seja, a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural, o radical volta ao normal. Tá? Nas demais pessoas, no lugar da vogal E, nós temos o ditongo I. Por isso, esses verbos são chamados de irregulares. A mesma irregularidade sofrida no verbo negar será sofrida no verbo começar e pensar. Ok? O que acontece? Como nós sabemos, a maioria dos países usam a forma tuteu, que é o uso do pronome tu e sua respectiva conjugação padrão, que serve de modelo para os demais verbos. Por exemplo, o verbo negar, ele serve de modelo para começar, pensar e outros verbos que iremos ver a seguir. Se esse verbo sofre a irregularidade do E para o ditongo I, significa que ao usar a forma tu, teu, eu vou ter essa irregularidade no meu radical. Tu niegas, tu comienzas, tu piensas. Já a forma vos, que não aparece aqui, mas a gente irá ver no próximo slide, como ela é retirada do vosotros, ela não terá essa irregularidade no radical, esse i, esse ditongo. O seu radical vai ser o radical original, porque sai da forma vosotros, que é a segunda pessoa do plural, ok? Logo, se nós temos tu niegas, nós vamos ter vos, V-O-S, vos, negas, sem o i. Se nós temos tu começas, teremos vos comensás, sem o i. Se temos tu piensas, teremos vos pensás, sem o i. Lembram que os verbos de primeira conjugação e segunda conjugação são retirados da segunda pessoa do plural, vosotros, com a eliminação da vogal i? Recapitulando os verbos anteriores, negar, começar e pensar. Temos aqui a forma tuteu, tu niegas, e a forma voceu, vos negais, que saiu da onde? Do vosotros, negais, com a eliminação do i. Vamos ter tu comienzas e vos comensás. Observe o radical desse verbo. Aqui nós temos o ditongo, a presença do ditongo i, e no vos nós não temos essa presença do ditongo i, apenas a vogal e do radical original do infinitivo comença. E por que isso? Porque se vos comensás, saiu do vosotros comensais. Assim também acontecerá com pensar. Tu piensas, vos pensás e vosotros pensais no plural. Mas lembrem-se que o estudo de vocês é reconhecer o uso do vos, do voceu e do tu, do teu, ok? O vosotros apenas nos serve como parâmetro. Observem aqui outros verbos com a mesma irregularidade anterior. No lugar de e, ditongo i. Temos aqui as opções do verbo despertar-se, querer, preferir, cerrar, entender, começar, divertir-se, mentir, encendar e merendar. No presente do indicativo teremos muitas irregularidades, mas o importante é você saber que esses verbos irregulares
Na forma tu teu, tu vuelves, por exemplo, nós teremos a transformação, porque tu vuelves é do verbo volver, que é voltar no espanhol, tá? Ou, desculpa, voltar no português. Voltar no português termina com a R, né? Primeira conjugação. E volver termina com a R, segunda conjugação. Então, nós vamos ter aqui esse tipo de irregularidade, que é o ditongo UE, no lugar do O, no radical original. Volvi. Tá? Aí fica yo vuelvo, tu vuelves, ella vuelve. Lembrando, primeira e segunda pessoa do plural no presente do indicativo nunca, nunca sofrerá nenhum tipo de irregularidade neste radical original. Tá? O radical volta ao normal. Mas basta uma pessoa do verbo sofrer alteração e que todo verbo é classificado como verbo irregular. Tá? Apenas você tem que lembrar que no nosotros e no vosotros esse radical volta ao normal. Se no vosotros o radical volta ao normal, significa que quando eu for usar a forma vosseu, que é o pronome vos no lugar do tu, eu não vou ter essa mesma forma do tu teu. Se eu tenho aqui tu vuelves, eu vou ter no vosseu vos, volves, sem esse i. E assim acontecerá com os demais verbos exemplificados aqui. Tá um pouco embaçado, mas acredito que dê para você ler. Você lembra do macete que eu te dei no vídeo 2? Para você passar da forma tu teu para a forma vosseu? Nós podemos aplicar esse macete nos verbos irregulares também, tá? Prestem atenção. Aqui nós temos o infinitivo de todos os verbos que iremos ver na forma tu teu, na forma vosseu, e aqui a forma de ambos, né? Na segunda pessoa do plural, vosotros, que é da onde a gente retira o verbo vos para o vos, eliminando o i, no caso os verbos de primeira e segunda conjugação, e mantendo o verbo integralmente, no caso dos verbos de terceira. Então, vamos lá. Se nós temos aqui no verbo empezar, tu empiezas, como é que eu vou saber passar esse tu para a forma vos? Eu vou lá para o infinitivo, para o próprio infinitivo, e aplico o mesmo macete do vídeo 2. No lugar do R, coloco S, na última vogal, da última sílaba, né, no caso, eu aplico o acento, que a gente chama de la tilde. E se você comparar esse vos empezás com vosotros, vocês vão ver que vai dar certo, ó. Porque a gente tira a forma vosotros, a gente tira a forma vosseu daqui do vosotros, né? É vosotros empezais. Com a retirada do i, aí fica vos empezás. Que é a mesma coisa se eu aplicar o macete aqui no infinitivo. Vai ficar mais fácil caso eu não saiba conjugar o verbo em todas as pessoas. Outra vez, verbo negar. Tu niegas. Vos negás. Por quê? Porque eu retirei daqui, mas vamos recorrer ao macete. S no lugar do R, acento no A. Tá? E assim vocês vão fazer com todos os demais verbos, mas eu vou pular para o verbo pedir. O verbo pedir, por exemplo, nós temos aqui tu pides, ou seja, a vogal I no lugar da vogal I. Né? A vogal E seria o radical original. E a vogal I seria a irregularidade que o verbo sofreu ao ser conjugado. Então, nós temos tu pides e vos pedis. Por que vos pedis? Porque ele saiu de onde? Do vosotros pedis. E como aqui nós temos um verbo de terceira conjugação, terminado em ir, eu não elimino nenhuma vogal do vosotros, porque se eu eliminar, não me sobra outra vogal para formar a sílaba. Tá? Então, ele sai integralmente. Mas para ficar mais fácil, para mim, eu vou recorrer também ao macete. É vos pedis, como é que eu vou conseguir transformar do tu teu para o vosseu? Eu vou para o infinitivo do verbo, coloco o S no lugar do R e acentuo a vogal I. Ok? Lembra o que eu falei para vocês?
que vocês só vão aplicar o acento no macete que eu dei para vocês se o verbo não for monossilábico. Aqui nós temos 3 exemplos: dar, ver e ser. Mas nós vamos falar do dar e do ver, tá? O verbo dar no tuteu é tu das. E no voceu, vos das, ou seja, a mesma conjugação. Por quê? Porque ele é monossilábico e as palavras monossilábicas não são acentuadas. Mas aqui eu posso aplicar também o macete, porém sem o acento. O verbo é dar. No lugar do R, eu acrescento não, né? Eu substituo pelo S, sem acento, porque só tem uma sílaba. Ver é a mesma coisa. Tu vês, vos vês. Saiu da onde? Do vosotros veis, que é uma palavra monossilábica. Tirei daqui, né? Não tinha acento antes, eu retiro o i e vai virar o vos. Vos veis, mas eu vou ser malandra e vou aplicar o macete que a professora ensinou. No lugar do R, eu coloco o S, não acentuo porque só tem uma sílaba. Já o verbo ser, nós temos que prestar muita atenção, porque a conjugação dele é diferente e eu preciso memorizar. Eu não sei se você lembra, mas a conjugação do verbo ser é yo soy, tu eres. Então, a forma tuteu é tu eres. Ella es. Nosotros somos. Vosotros sois. E eles são. Como esse verbo sai do vosotros, com a eliminação da vogal i, tá? Nós vamos ter aqui o vosotros, o vos, sos, que não vai dar para eu aplicar o macete. Se você aplicar o macete que eu acabei de ensinar, tira R e coloca S, você vai errar no verbo ser, tá? Então, é o único verbo que você não vai aplicar macete, você vai precisar memorizá-lo. E ele cai muito em questões de voceu nos vestibulares, então tem que memorizar esse verbo. Já o verbo estar, eu comentei anteriormente, em algum momento da aula, que o verbo estar é na minha lembrança, é o único verbo que no presente indicativo vai ter a última sílaba tônica, porque no presente indicativo os verbos têm a penúltima sílaba forte. Esse aqui não, é a última, e por isso ele está acentuado, coincidindo com vos estás. Então, esses dois, eles coincidem. Vocês só conseguem distinguir o uso de tuteu e voceu se o pronome pessoal estiver presente. Se não tiver, você não consegue distinguir apenas pelo verbo estar, tá? Lembrando que eles são da onde, ó? Daqui. Posso aplicar o macete aqui? Sim. No lugar do R, aqui, ó, no lugar do R, coloco o S e acentuo a última vogal. Vos estás. Já no imperativo afirmativo, eu apenas vou passar para você o macete de como você identificar a forma voceu no imperativo afirmativo. Não vai dar para eu fazer um vídeo explicando toda a formação desse modo, ok? Mas pelo macete você consegue se dar bem. Todos os verbos que tiverem 2 ou mais sílabas, você vai fazer o seguinte, para identificá-lo como voceu, nesse modo aqui, imperativo afirmativo. Bailar, beber e escrever são formas conjugadas dos respectivos verbos, bailar, beber e escrever. Então, para você transformar sempre um verbo no imperativo afirmativo usando a forma voceu, você vai retirar o R, você tem que eliminar o R, tá? E caso tenha 2 ou mais sílabas, você vai acentuar sempre a última sílaba. Observe, ó, bailar, retirando o R e acentuando, ficou bailar. Beber, retirando o R e acentuando a última sílaba, ficou beber. Bebevos, bailavos. Tô dando uma ordem. Escrever, retirando o R e acentuando, ficou escrevivos. Tô dando uma ordem aqui também. Aqui eu coloquei um exemplo do verbo dar, que é monossilábico, que eu vou apenas retirar o R e não vou acentuar. Vai ficar davos. E tem o exemplo do verbo ser,
que nós vamos retirar também o R, tá? E vai ficar cebos. Por que esse aqui está acentuado se ele é monossilábico? Porque ele entra na regra de acentuação diferencial. Tá? O que seria a regra de acentuação diferencial ou diacrítica? É quando nós temos outra palavra na mesma língua com outro significado. E você vai lembrar que nós temos a palavra ser como pronome reflexivo, ok? Não está entendendo? Volte o vídeo, assista o vídeo novamente e analise se por acaso você tenha que recapitular a conjugação do presente ou do imperativo para entender este vídeo. Mas eu indico que você assista o vídeo novamente. No próximo vídeo, nós iremos fazer alguns exercícios, pois esse já está longo demais. Hasta luego!